Nós estamos começando um programa homenagem à memória de Sebastião Campelo. Sebastião Campelo, que partiu há poucos dias, partiu exatamente no dia 20 de janeiro de 2024, há 2 dias de seu aniversário, vai fazer muita falta. Sebastião é um homem, alguns diriam de 7 instrumentos, eu diria de 7 vidas. Eu diria mais ainda, um homem que contribuiu com o bem-estar social sob diversos aspectos, na economia, na política, no convívio, e nós vamos, a partir dos próximos instantes, com o depoimento de algumas pessoas muito próximas a ele, verificar um pouco de que foi Sebastião Campelo. Um homem que, naturalmente, não cabe num único programa, um homem que não cabe num único livro, um homem que marca a história do Brasil em diversos aspectos. E vai ser exatamente isso que nós vamos ver. Eu tive a chance de conhecer Sebastião, a chance e a honra de conhecer Sebastião, ainda muito jovem. Eu conheci nos tempos de. Eu estava na banca de curso de engenharia, onde eu conheci o seu filho, Sérgio Campelo, que infelizmente também não está mais conosco. Juntamente com o Sérgio, nós fizemos política estudantil contra o regime militar, defendendo a democratização do país, naturalmente sob diversas trincheiras. Naquele tempo, todo mundo queria democracia, todo mundo queria o retorno à democracia, todo mundo queria o fim do regime militar. E haviam diversas trincheiras. E eu, Sérgio e Mário Edson, um grande amigo nosso, que eu espero que também venha a depor nesse nosso programa, não nesse, mas não, na série que nós estamos iniciando, começamos a fazer uma resistência ao nosso modo. E foi quando eu conheci Sebastião. Sebastião, um pouco depois, nós entramos naquilo que eles chamavam de movimento comunitário, e no movimento comunitário havia diversas, vamos dizer assim, diversos braços. E nós começamos a militar no chamado Grupo Origem. O Grupo Origem era um grupo que fazia discussão política. Nós avaliávamos a conjuntura, e fazíamos discussões. E desde então eu segui Sebastião. Então, quando Sebastião ia, normalmente eu estava junto, no Senor, nas lutas do Procriança, na organização de empresas comunitárias, e foram muitas, em experiências magníficas. Então, eu posso dizer, sem medo de errar, que a minha formação política e econômica eu devo a Sebastião. Naturalmente, Sebastião era um homem conservador, pelo menos assim alguns pensavam. Eu, pessoalmente, acho que Sebastião ele era um homem de esquerda. Acho que, sem que ele soubesse, ele é um homem que dava grandes exemplos para as pessoas de esquerda, para que as pessoas possam ter uma ideia. Numa determinada fase da vida, ele criou uma comunidade na qual havia uma conta conjunta, uma conta bancária conjunta, em que todos depositavam os seus rendimentos, e ali eram pessoas de diversas categorias econômicas. Ele, na época, era pró-reitor comunitário da Universidade Federal de Pernambuco, tinha um salário muito bom, mas haviam ali serventes, haviam ali estudantes, haviam ali desempregados. Então, todos contribuíam com aquela conta bancária e todos retiravam segundo as suas necessidades. Ou seja, o depósito, a contribuição era segundo as suas possibilidades e a retirada segundo as suas necessidades. E não conheço exemplo de convivência progressista e humanista mais sincera do que essa. Então, Sebastião, a despeito dele até ele mesmo se julgava um homem de conservador, mas extremamente progressista. E eu digo que eu sou a banda à esquerda de Sebastião Campelo. Então, as pessoas me acusam não, me chamam, né, de todo tipo como comunista, petralha, tudo isso aí. Mas o fato é que tudo isso eu herdei de Sebastião. A minha formação política vem dele. E é isso que nós vamos ver daqui a pouco. Então, nós vamos ver hoje depoimento de Silvio Campelo, o filho mais novo de Sebastião. Ele, ele é arquiteto. Silvio, ele conviveu com Sebastião em casa, um filho querido. Sebastião teve diversos filhos, né? E Silvinho era o mais jovem, o mais novo. Então, ele vai prestar esse depoimento. Também vamos ter o depoimento de Carlos Alberto Barreto Campelo de Melo, também conhecido por todos nós como Carlito. Carlito também é arquiteto e vai mostrar algumas facetas de Sebastião que alguns poucos conhecem. Depois nós vamos ter o depoimento de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso também é economista.
Paulo de Tarso, que foi exercer cargos importantes no Piauí, conheceu o Sebastião no Senor. O Senor é Centro de Estudos do Nordeste. E ele tem histórias maravilhosas sobre Sebastião. A importância que Sebastião desempenhou em grandes lutas pela regionalização do orçamento, pelas conquistas do Nordeste, pela retomada enfim, são lutas maravilhosas. Depois nós vamos ver um depoimento de George Emílio Bastos Gonçalves, economista, jurista. George Emílio é uma figura maravilhosa e vai contar sobre Sebastião também o lado de Sebastião sobre o Senor. Naturalmente, George Emílio vai se conter e vai fazer um sobrevoo sobre a vida de Sebastião por todos os aspectos. E, finalmente, nós vamos ver depoimento do Enoque Gomes. O professor Enoque, ele acompanhou o Sebastião, especialmente no movimento pró-criança. As pessoas pensam que Sebastião teve a vida toda ligada à pró-criança. A pró-criança é relativamente jovem em relação à vida de Sebastião. É, mas ali no pró-criança, ele pôde dar uma demonstração pública da dedicação que ele tem ao ser humano. Então, nós vamos ter esses depoimentos e seguramente esse nosso programa vai ser muito bom. Até logo, vamos a ele. E eu espero que todos gostem. E seguramente o canal Arte Agora, a quem eu agradeço bastante, vai dedicar outros programas à memória de Sebastião, que nós não podemos deixar que as pessoas esqueçam. Sebastião deve servir de exemplo para todos nós. Até logo. Nós estamos recebendo um dos personagens mais importantes de todo esse processo da história de Sebastião Campelo. É Silvio Campelo. Silvio Campelo é filho de Sebastião. E, por todas as razões, ele tem um conhecimento de um lado da vida de Sebastião que poucas pessoas têm. É o Sebastião pai, é o Sebastião da casa de Sebastião. As pessoas conhecem Sebastião como sendo o líder político, Sebastião como líder religioso, Sebastião como o homem que criou o Procriança, a pessoa que animou o Senó, a pessoa que animou o movimento Procriança, a pessoa que dirigiu o Sené. Enfim, existem muitos Sebastiões, muitos. Mas existe um que é exatamente aquele que estava em casa, né? Com os filhos, com a família, e é esse que Silvinho vai nos contar. Ô Silvio, como é que era Sebastião Barreto Campelo na casa dele? Como é que era seu pai? Alexandre, essa é uma pergunta assim, um pouco complexa, né? Um pouco difícil de responder assim. Primeiro porque eu sou o caçula, né? Então eu ouço algumas histórias que dos mais velhos que já é uma experiência mais diferente da minha, né? Então, papai, por exemplo, uma coisa que você tem dito, o humor de papai, né? Papai, por exemplo, tinha uma história que eu não vivi, ele não fez comigo, não tenho nada parecido assim na minha lembrança, mas que é absurdamente engraçada com Sérgio Solange, os mais velhos, né? Que Sérgio é que tinha uma memória, né, para essas coisas, que ele cantava, ele disse que aí papai cantava uma música que era assim, no dia 23 de janeiro, sei lá a melodia, né? De 1929, nasceu aquele que viria mudar o mundo, não sei o que, aí começava a se vangloriar, né? E terminava com um coral que fazia assim, Sebastião, Sebastião, Sebastião. Só que Sérgio diz que ficava puta assim, como é que pode? Né? Não era uma coisa assim que ele aceitasse normalmente, mas tomava como verdade, né? Aí, e tem de tudo nessa. Eu não tenho, por exemplo, uma experiência dessa, né? Eu tenho uma experiência, talvez, papai já num período da vida muito atribulado, né? Primeiro que eu nasci em 61. Significa que quando eu tinha 3 anos já teve o golpe militar, né? O período anterior era de muita disputa política, né? Papai com as histórias que eu só fui ver depois no jornal com Miguel Arraes, né? As coisas do Sindicato de Rural. Então, assim, ele já estava num processo diferente, vamos dizer, de 10 anos atrás, era mais velho. Então, assim, eu não me lembro muito de papai, mas eu me lembro dele muito nervoso, né? Muito autoritário, muito tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado.
Eu, por exemplo, só fui tomar consciência muito tempo depois de que, quando a gente era menino, pequeno, assim, estudava lá no... Quando eu, né? Eu e Rosa, quer dizer, menino pequeno mesmo, com, sei lá, 8 anos de idade, estudando lá no Santa Maria, havia uma ameaça de sequestro, entendeu? Porque papai tinha alguma proeminência, porque era um cara que estava apoiando o governo militar, e havia uma ameaça de sequestro. Mas o que é que isso era para mim? Era assim, eu não podia sair da escola se não fosse com papai e mamãe, né? Com 8 anos de idade, quem é que... Então, assim, há um nível, né, de preocupação, eu imagino, né, nesse meu período, que eu não tive uma experiência com o papai assim de muita coisa como essa que eu acabei de contar da música, né, que é uma greia, né? Eu não me lembro ainda dele contando história, mas eu sei que ele contava as histórias para os meus irmãos, assim, né? Aquelas histórias, vamos contar a história. Uma vez ou outra eu ouvi algo parecido que era assim, encheção de saco, né? As histórias que ele contava era uma vez uma vaca Vitória. Soltou um peido, acabou sua história. Então a pior que tinha era Pafuns tinha uma flauta. Não, desculpa, essa é da minha avó. É parecido. Ele contava era um assim. Era uma vez dois cossacos e um francês. Os cossacos puxam a espada. Você pensa que o matou? Não, vou contar o que se passou. Era uma vez dois cossacos e um francês. Aí ficava repetindo, e repetindo. Então, assim, é, é uma lembrança assim dessa coisa do humor, né? Agora, o que eu acho mais, como filho, né? O que eu acho mais interessante, assim, mais fascinante, né? Minha experiência com ele como pai e filho, é que mesmo dentro de uma série de conflitos e coisas assim que a gente teve sempre, ele tinha uma ele respeitava uma certa liberdade assim muito grande, sabe? Ele tinha uma liberdade na vida muito grande, e eu vejo que muitos amigos meus não tiveram, para decidir coisas, para fazer coisas, desde muito pequeno. E ele topava muitas coisas, né? Vou contar aqui a seguinte situação. Eu acordo assim um dia, com uns 10 para 11 anos de idade, num domingo lá em casa. Aí tá bem cedo, assim, umas 5 horas da manhã, 5h30. Aí tá papai já de sunga com o Clodoaldo Torres. Saca Clodoaldo, né? Sim. Aí tá Clodoaldo Torres, que nessa época era casado com minha prima Suzana, né? Aí eu já estranhei, porque Clodoaldo às 5h pouca de um domingo lá em casa, tal, com meio de short. E os dois iam fazer a aventura de andar até Maria Farinha, lá de Piedade, sabe? Aí eu disse, eu posso ir? Papai disse que pode, né? E lá fui eu com os dois andando. Clodoaldo disse, Sebastião, você quer, né? Aí o papai pensou assim, ele vai comigo até onde ele aguentar. Quando ele não aguentar mais, a gente volta. Quer dizer, ele estava disposto a me propiciar essa experiência, a ter essa experiência e tal, mesmo mudando completamente o plano dele. Tá entendendo? Ele tinha, assim, uma generosidade, né, nessas coisas, assim, que eu acabei indo até Rio Doce, tá? A gente andou até Rio Doce, umas 10 horas de andada, assim. O que é uma façanha para mim até hoje, né? Eu conto essa história e fica os meus alunos, tudo não é possível. Você andou de Piedade até Rio Doce com 10 anos de idade, não é. E andei até Conceição com 12, porque eu, Raimundo Cão e papai fomos até Conceição, Praia de Conceição, na mesma ideia, sair de lá de Piedade até Conceição. Com 12 ele já tinha me visto andar até Rio Doce, vamos dizer, ele já sabia que era tranquilo, né? Mas quando eu tinha 10 anos de idade e ele topou sair comigo andando até onde eu aguentasse, né? Eu acho que é a capacidade de me deixar experimentar umas coisas que outros pais não deixariam, né? Do mesmo jeito, eu pude viajar para o Rio Grande do Sul sozinho com um colega de 15 anos quando eu tinha 16.
Da mesma forma, não achou estranho que eu quisesse ir de bicicleta até Maraial com mais dois amigos. Não apenas não achou estranho, como deu suporte. Foi quem resgatou a gente, que a gente teve problema na estrada. Era uma pessoa, nesse sentido, que dava muito suporte, sabe? Para as aventuras e os desejos, então, pelo menos na minha experiência. Agora, eu acho que as experiências de cada um de nós é muito diferente, né? Éramos cinco, né? Em momentos diferentes da vida de papai e mamãe, porque também tem a relação dos dois, né? Eu, por exemplo, já convivi com uma relação dos dois mais turbulenta, né? Eu, eu acho que foi chegando já no pico da separação dos dois, né? Eu estava com o quê? 14 anos de idade quando eles se separaram. Isso significa que os outros irmãos já tinham 20, 18. Então. É... E também tem uma experiência muito específica com ele, não de criança, mas assim, no período que ele ficou no Senado, já morava eu e ele sozinho em casa, e aí eu fiquei cuidando da casa lá em Piedade, né? Era uma responsabilidade total, assim, pelas coisas da casa. Ele me botou como correntista, né? Conjunto. Tinha acesso à conta do Banorte. E também foi dada muita liberdade também para eu poder fazer as besteiras que eu andei fazendo de errar, né? No final das contas, administrar uma casa, né? Um pouco isso. Eu poderia responder algumas coisas, se você quiser, porque tem outras coisas, né, de papai. O papai, por exemplo, me encheu meu saco porque eu era muito magro, né? Quando eu tinha meus 6, 7, 8 anos de idade, era um pé no saco. Aí até o ponto que eu disse assim, eu vou engordar até o senhor pedir para eu emagrecer. Aí engordei. Então, eu fiquei 2 anos, eu acho, da minha vida gordo, gordo mesmo. Igual a meus primos que eram bem gordos. E aí ele começou a me encher. Eu estava muito gordo. Eu tinha que emagrecer. Eu vou emagrecer até o senhor pedir para eu engordar. Aí emagreci. 6 meses 6 meses fiquei magro. Ô, Silvio, eu lembro. Não, pera, deixa eu dizer uma coisa. Aí o papai veio dizer assim, porra, Silvio tem uma força de vontade. Não, esse menino tem que estar doente. Entendeu? Porque, como é que ficou magro assim em 6 meses? Aí fiz teste de Mantoux, raio-x, porque eu podia estar com tuberculose. Bom, enfim, é uma preocupação, né, de um pai, porque achou que 6 meses, né? Hoje eu sei. Mas é um pé no saco, né? Se você crescer com uma pessoa dessa. Mas diz. Ô, Silvio, eu lembro que aos domingos nós íamos. Havia uma festa na sua casa, lá em Todo Piedade. domingo. Eu lembro que uma vez a casa tinha tanta gente e aquele era um momento de tanta euforia que eu lembro que um casal que ia passando na frente pensou que fosse um bar e entrou. E no final, aqui ele pede alguma coisa e eu acho que foi Rodolfo Ramírez que disse, não, pode entrar e pegar. E aqui, aí foi quando eles atinaram que não era um bar e saíram todos encabulados. Tu lembra aquilo era um momento de Não, grande. aquilo ali era todo domingo, né? Aquilo ali era praticamente sagrado. Deu muita alegria, mas também me deu muita dor de cabeça, né? Porque uma coisa é você ir lá no domingo e ficar na farra, outra coisa é você morar na casa que tem isso todo domingo, né? Era muita confusão, era muita Na confusão. época em que eu, não, na época em que eu estava na faculdade era muito ruim para mim, porque eu tinha muito trabalho para fazer em casa, na prancheta, às vezes tinha que estar trabalhando no domingo e era impossível fazer alguma coisa quando estava tendo aquelas coisas. Agora era reuniões com muita gente tocando violão, né? Era, Era muita música. eu lembro. Aí Eu a lembro. casa era muito cheia de música. É um aspecto interessante também do papai, porque aí eu estou dizendo assim, papai, porque nessa época eu acho que mamãe já não estava mais morando com a gente. Mas o grupo Flor de Cactus de Sérgio ensaiava lá em casa, né? Né? Então assim, não é todo mundo que aguenta ter uma bateria, um piano, fazendo ensaio, não é todo mundo, né? Tudo bem, a casa era aberta, estava na praia, não estava num apartamento, essas coisas, né? Como muita gente hoje teria que fazer.
mas significa assim, havia muitas permissões, né? Era muito fácil, desde que não fosse nada desonesto, né? Perigoso. A gente tinha liberdade para fazer as coisas, né? Silvinho, Tu sabe que a gente criou um cavalo, né? um cavalo? Ah, sabia não. Tu não sabe não disso? Não, sabia Na não. casa era assim, né? Aí é um pouco mamãe e papai, né? Quando não é só Ah, papai. Mas teve muito bicho lá em casa, né? Eu, criança, me lembro de prear, de cachorro, gato, né? Prear, ovelha. Eu vi nascer um carneiro no lavador lá da casa, na lavanderia. Esse deu a cria lá. Foi a primeira vez que eu vi algo assim forte, porque aí de repente já estava de pé, né? Aquela coisa assim da natureza. E tivemos 2 anos um cavalo, ali no terreno atrás, né? Tava. rapaz, são coisas de Sebastião, né? Sebastião E de família, né? eu acho que esse cavalo ele é uma espécie de pagamento, sabe? De como é que se chama? Alguma coisa que ele fez no interior, Ah, alguém. foi. Eu acho, porque eu não vejo porque que papai iria comprar um cavalo, entendeu? Rapaz, eu lembro, doutor Sebastião, de uma coisa interessante, né? Ele sempre gostou muito de mim. E Uhum. um belo ano, eu resolvi ser candidato. Ele disse, não, a gente vai arrumar uns votos lá em Palmerina. Aí, pô, tudo bem, né? Eu vou recusar. E aí nós fomos para tal Palmerina. Eu tinha um carro, eu sempre tive carro velho, né? Todos os É, meus carros, eventualmente eles chegam novos, mas ele envelhece com rapidez, porque eu sou o que se chama de cupim de carro. E eu é. sei que lá na estrada de Palmeirina era uma estrada de terra, de chão batido, e daqui a pouco faltou combustível. Eita, Eu estou gato na atolado, rua. faltou combustível. Rapaz, doutor Sebastião, de imediato, com a cabeça, né, prodigiosa que ele tinha, ele abriu a porta e olhou para baixo do carro e descobriu que tinha um tubo que levava combustível do tanque para o motor que tinha rompido. É, Rapaz, ele, ato contínuo, rapaz, ele se meteu embaixo do carro e consertou. Saiu completamente suado, é. sujo, e o carro funcionando. E eu disse, doutor Sebastião, vamos voltar. Ele fez, não, temos que ir lá concluir o negócio, concluir o apoio. E nós fomos lá em Palmeirinho. Então, nunca mais esqueci disso. Quer dizer, uma capacidade que ele tinha enorme de fazer certas coisas. Então o carro de repente ficou sem gasolina. Não, o Apesar motor de que tinha gasolina no tanque. era. O motor parou porque não tinha gasolina, mas não tinha porque o fornecimento estava interrompido, né? Entendi. Houve uma ruptura Entendi. na mangueira. Eu achei que tinha faltado mesmo quando Não, bom, faltou. você tava com o tanque cheio e Foi a mesmo impressão que assim. eu tinha, né? Não sei exatamente como é que era, né? Mas, Entendi. Silvinho, tem umas coisas do doutor Sebastião que, por exemplo, ele tinha umas reuniões que aconteciam na sua casa, né? E eu lembro que eu fui a alguns também, né? E juntava gente e se conversava de tudo. Então, acho que um dia tinha reunião de movimento para criança não, naquela época não tinha Não, isso. naquela época não. Era o movimento O comunitário, comunitário, né? depois tinha. E você, quando via aquela profusão de gente, grupos diferentes, como é que era na cabeça de uma pessoa mais jovem, aquela, aquele convívio tão, tão díspare, né? Porque eram diversos grupos, né? E pessoas Cara, diferentes, né? vou ser sincero, eu não me lembro bem, não. Era uma coisa natural, né? Não me lembro de nenhum estranhamento meu em relação a Não, isso, não, não. eu não acho. Eu queria saber o que que você. A pessoa Não, eu sente, não me né? lembro bem assim lá em casa, não. Eu me lembro mais fora de casa, né? Eu me lembro de ir para encontros, de retiros. Eu me lembro de ter ido, por exemplo, para. Isso eu estou falando o quê? Com uns 14 anos, mais ou menos, né? Sei lá. Lá para o Rio Grande do Norte, para um seminário que foi feito que estava o Franco Montoro. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Franco Montoro na vida. Eu acho que aí eu já era mais velho. Mas em casa mesmo, né? Se conversava de tudo ali naquelas reuniões, É, mas eu né? não me lembro assim como uma coisa assim compartimentada exatamente. E me lembro de muita política, né?
E aí no terraço lá de casa eu vi muito político, né? Que depois eu fiquei atento e tal, mas passaram muitas pessoas. Então tinha muita discussão, né? Eu sempre fui muito curioso, né? Eu me lembro que uma vez, não sei se foi papai, eu acho que foi Clodoaldo Torres que falou para o papai uma vez que eu era muito precoce Uhum. nessa discussão e que não fazia bem, que eu precisava ter um pouco mais de criança, algo assim. Não me lembro bem direito, né? Só Eu me lembro sei. que ele comentou algo assim. E hoje eu vejo que eu era mesmo, né? Porque eu com 12 anos de idade eu me preocupava com coisas que eu sei que meus amigos nem É, talvez até hoje não se preocupem, né? eu As lembro, pessoas da minha idade, né? é, uma vez eu cheguei na casa do doutor Sebastião, que é de vocês lá em Piedade, e daqui a pouco ele tocou o telefone, ele atendeu e fez, olhou para mim e fez, Clodoaldo levou um tiro, vamos no hospital. E eu fui com o doutor Sebastião lá no Santa É, Joana, e tava, eu imaginei que Clodoaldo tivesse levado um tiro, tivesse com a barriga aberta, tivesse, não, mas Clodoaldo estava lá, estava hospitalizado, né? Tinha levado um tiro, acho que no dedo. tinha batido no microfone, né? E Foi, machucou a mão, foi porque ele uma coisa estava assim, segurando o microfone, eu acho. foi uma coisa assim, o Foi o que microfone salvou ele, na verdade. Se salvou o ele do microfone tiro e deu eleição a ele. Ele chegou a ser deu a eleição, né? presidente da Assembleia, né? Graças àquele microfone, né? Então foi uma coisa interessante. Poxa, outra coisa, Aí você está falando um lado de papai que é um lado muito presente a vida inteira, que é o lado mais, vamos dizer assim, não é bem heróico, né? Porque não é exatamente um ato de heroísmo, mas assim, de um contexto na qual ele não tem dúvida de intervir, né? Ele vai, tá. Isso aí eu vi a vida inteira, né? uhum, A é muita gente, coragem, né? eu vi isso a vida inteira. É, a gente tá lá em casa, aí ali na Praia de Piedade ficava um bocado de carro, né? Namorando, né? Acho que o povo lá tudo namorando e era fruto de muito assalto, né? O povo dando bobeira lá dentro dos carros. Chegava a gente para assaltar. E de vez em quando tinha gente que tinha revólver dentro do carro. Aí a gente via tiro, tiroteio. Tanto é que eu passei muito tempo com o reflexo condicionado de me agachar assim que eu ouço um tiro, né? Que era a instrução. Puxão, puxão, todo mundo se abaixa. Então, mais de uma vez entrou alguém pulando o muro que não era alto, né? Para se salvar. Mais de uma vez se levou alguém no hospital com um tiro, com uma faca. Eita, Isso aí é uma coisa que eu vi a vida inteira. Mais de uma vez eu vi papai ter alguma ação de salvar mesmo, né? Então, me lembro de um menino, mamãe preocupada, não sei quando, não sei em que ano exatamente isso, porque eu não era tão menino, mas eu também não era adolescente. Eu devia ter aí no máximo uns 10 anos de idade. Então, tem que ver pelas cheias, porque isso é uma coisa das cheias. Eu acho que foi a cheia de 68, ou então um pouco mais tarde já e tal. Não foi a de 66, porque eu seria muito menino. Mas a 68 eu já teria uns 7 anos de idade, para 8. é, Então eu posso estar com essa lembrança da cheia de 68, eu sei que foi grande. Não sei se é de 70, né? Enfim. Eu sei que a mamãe está preocupada, não sei o que é, tá para lá e para cá, pega o telefone, é uma chuva danada. E chega papai e mais duas pessoas, tudo molhado, com uma boia de caminhão, uma corda, estavam no meio da rua salvando gente. Eles passavam a corda lá na torre, se eu não estou enganado. uhum, Então, assim, isso, se foi 68, por exemplo, papai devia ser o secretário de Viação e Obras, né? é, Da cidade do Recife. E estava no meio da cheia salvando gente. Então, é. assim, isso aí foi o que teve. Ô, Silvinho, e uma coisa que sempre marcou, e a gente marcou o tempo todo, né? Que é o dia 23 de janeiro, né? Que As era- festas, né? eram festas É. robustas, né? Eu lembro que as festas delas foram mudando de local e terminou, teve uma delas que teve mais de uma, né? O doutor Sebastião já estava adoentado, e eu lembro que eu e Brandãozinho, grande amigo do doutor Sebastião, né? Francisco Brandão, Francisco de Assis Brandão, né? Que fizemos a última diretoria do Senor,
Então era Dr. Sebastião presidente, me parece que o vice-presidente era Carlos Dutra, e aí eu tinha Brandãozinho e talvez acho que o Jorge Emílio, né, nessa última composição formal. E no final a gente queria visitar ele e fez, não, mas agora tem que ir aos poucos, porque ele já está recolhido ao apartamento e não cabe todo mundo, então tem que ir aos pouquinhos. Mas eu lembro das festas, eu me lembro uma feijoada eu lembro que foi, eu acho que tinha gente sobrando pela rua, mas sempre tinha muita gente. Como é o segredo daquelas feijoadas, Silvinho? Quem era que conduzia aquilo? Quem era que capitaneava aquele processo? Era uma tia sua? Ah, Como é que é? aí são muitas épocas, né? Porque, assim, festa de aniversário com muita gente, eu me lembro desde que eu era muito pequeno, né? Era muita gente. Até porque a casa funcionava como uma casa de veraneio para a família, né? Uhum, Então, por exemplo, era muito normal a gente receber duas famílias durante o fim de semana. As famílias que geralmente conviviam mais com a gente era de tia Lourdinha, que tinha quatro filhos, né? E a de tia Rosnete, uma de mãe, né? E uma de pai, né? Tia Rosnete que tinha três, né? Que eram mais próximos da minha idade e tal, que são os primos com quem eu convivi mais do que os Barreto Campeiro. Mas era uma casa que tinha muita gente, né? Sempre teve muita gente, sempre teve muita festa. Não era só no aniversário, sabe? Agora, no aniversário era muito normal, durante um período, eu lembro assim, né? Acho que Sérgio saberia dizer melhor. Mas eu me lembro assim de que um certo período a mãe de Aquilina, tu lembra de sim. Aquilina? Lembro, sim, lembro. A mãe de Aquilina, ela fazia um caruru delicioso, sabe? Assim, delicioso. Então, passou um período em que ela fazia o caruru pro papai, né? Papai pedia e tal, Sei. né? Depois começou a ter a fase da feijoada mesmo. Mas teve fase de churrasco, Então, né? eu vi todas, viu? A feijoada, aí eu acho que assim, você deve ter começado a conviver lá na década de 70, né? Foi 70 foi. Aí na década de 70 o papai já tinha ocupado cargos muito importantes, assim, né? Diretor da Compesa, Ah, já. projetor. Quando eu Então isso comecei, já tinha alargado, vamos dizer assim, esse círculo, né, de é, convivência, né? a minha amizade começou com o Sérgio, né? E aí eu Sei. comecei a frequentar a casa de vocês, mas isso foi em 70 e pouco, né? Já estava na É, engenharia. eu já estava em engenharia, eu já cursava engenharia. Então, em É, 72, né? O é, papai a devia minha, estar na administração da Compesa, né? a minha amizade com a aproximação com a família de vocês começou com o Eduardo, Bahia, Sei, do Carmo, sei. não é? Chama de Bahia, né? É, Bahia, né? É Bahia. E né, a gente frequentava a igreja da Torre, tá certo? E no final, e aí, entramos juntos na universidade, eu comecei a frequentar a casa de vocês, e aí foi quando eu comecei a me converter em um devoto de São Sebastião, né? São Sebastião, anota o nome, Sebastião Campeiro vai virar É. santo, é uma questão de tempo, né? Então, isso não tem para onde correr, não. Uma pessoa que tem história de vida de Sebastião Campelo vai virar santo. E uma coisa importante, Silvinha, que esse programa homenagem que nós fazemos à memória de Sebastião Campelo tem também o propósito de mostrar as diversas facetas que Sebastião tem. Sebastião não é apenas um homem de criança, e aquilo é um gesto de santidade, né? É. É um gesto de santidade. Mas vamos dizer assim, ele teve proeminência em todos os segmentos. Hoje, eu conversava em outro programa, em outra gravação, com o Jorge Emílio, e ele falava da luta que o doutor Sebastião capitaneou em termos da regionalização do orçamento da União. Outra luta, né? E sempre tendo por objetivo assim, a questão do bem-estar social, questão É. da redução dos desníveis, E é uma enfim. pessoa muito criativa nas soluções que propunha, né? Porque não era uma pessoa assim do lugar comum, né? Então, É, ele pegava um problema, estudava do jeito que ele sabia e fazia propostas que não era lugar comum. Ele é, sempre chegava com alguma coisa criativa em termos de soluções. é. Se fosse ela uma solução de engenharia, fosse ela uma questão de distribuição de riqueza, né? Fosse ela uma questão de justiça social, ele sempre foi muito criativo. Deixa eu contar uma história, então, assim, que é um lado que ele provavelmente não saiu contando para muita gente.
eu também não contava, mas é o da fé, né? Um testemunho assim da força de fé de papai, né? Que eu atribuo, na verdade, ao evento que eu vou relatar, a, a fé de papai e também de mamãe, mas basicamente muito fortemente a de papai, que é o seguinte, eu quando eu tinha aí também meus 6, 7, 8 anos, eu não sei bem, eu brincando com o Sérgio de telequete, Teddy Boy Marina, etc. As duas camas assim juntas, pulando para lá e para cá, e eu desloquei uma vértebra do pescoço. Você já ouviu essa história? Papai chegou a contar alguma Ele, coisa assim ele pra me você? contou, ele me contou uma vez. Essa é uma história que para Não, mim não, ele contou a mim, mas é não bom que fé, né? você. Não, mas é Porque importante que você a conte ele. solução, a solução é, para mim, milagrosa, né? Mas Então, peraí, peraí, peraí. Faz de conta que ele não me contou. Porque as pessoas que estão nos assistindo seguramente não ouviram essa história. Uma história de fato que ele não, contou. eu desloquei a vértebra do pescoço. O Sérgio dizia, né, que eu tinha ficado com o pescoço como se fosse um L, né? Eu me lembro que o meu queixo era pequeno, a proporção é outra, né? Eu me lembro que meu queixo batia no peito aqui e eu não conseguia levantar. Minha mãe veio, o Sérgio, na memória, entendeu o que tinha acontecido, foi-se embora chamar a mamãe. A mamãe chegou, fez aqueles testes para saber se eu estava sentindo, né? Você está sentindo aqui? É isso aí me apertando, né? Pé, mão. Eu, sem a menor consciência da gravidade do que tinha acontecido, né? Sem entender até porque é que mamãe estava ali me apertando, etc. Fiquei ali naquele estado, fazendo as coisas que me mandavam. Tomar vitamina B, tinha que, sei lá, não era mais direito de tudo, mas o que me diziam para fazer, eu fazia. Eu tenho uma lembrança de ter ficado muitos dias, então, ao, ao, ao que a gente conseguiu reconstruir, deve ter sido tipo assim, uma terça-feira, e eu passei a semana toda nessa situação, deitado no sofá, sem poder me mexer. Mamãe me lavava com perfume, eu não podia fazer nada, tinha papeirinho para recolher, aquelas coisas que eu nem tinha muita noção do que estava acontecendo, né? Tinha vindo o médico da família, depois tinha vindo um especialista, que era um cara assim, uma cara meio esquisita, né? Para mim, um cara totalmente careca, com uma gola rolê. Essa imagem ficou, né? Calor danado e o cara com a gola rolê, sabe? Preta. Era um medalhão qualquer, né? De ortopedista, sei lá o que fosse, cirurgião. E eu então teria que ser transportado para o hospital, né? Marcou-se no domingo, porque não teria muito trânsito, etc. O hospital estaria mais tranquilo, opa, e eu teria que ir fazer lá um exame que, na verdade, teria que tentar colocar o pescoço em uma certa posição para poder fazer radiografia, e havia o risco até de morrer nessa hora, né? Só de fazer o exame. Porque ao forçar, eu poderia romper a medula, né? Então, o grande problema era que Piedade não tinha asfalto naquele trecho do Hospital da Aeronáutica até a casa da gente, né? 1 quilômetro de areia de praia, barro, aquela coisa típica de uma praia afastada, né? E me colocaram em cima de uma madeira, uma porta, uma coisa assim. Me colocaram nessa porta, me colocaram atrás do carro, né? Que era um carrinho pequeno, um gordinho branco que a gente tinha. E foi papai e mamãe, né? E aí, no meio do caminho, né, aquele cuidado todo de, né, só no buraco, papai disse assim, você está com seu escapulário? Que era uma coisa que ele recorrentemente estava entregando escapulário para a gente, dizendo, "Bem, não deixar de usar, etc. Então. Aí eu não, eu disse, não, tô não. Aí ele foi e tirou dele dirigindo, né? Tá dirigindo aqui com a mão, aí ele foi e tirou assim, o negócio, entregou para a mamãe. Mamãe se virou assim no banco e foi colocar o escapulário aqui assim na minha cabeça, né? E aí o carro caiu num buraco. Eita, meu. Aí o pescoço fez puff e voltou pro lugar. Oh, meu Deus, mas rapaz, espetacular. Aí ficou um pouco fora ainda, né? Ficou um pouquinho fora, mas
eu voltei para casa andando. Depois que eu cheguei no hospital, o médico me recolocou, fez um movimento assim, que eu me lembro dele. Quando eu cheguei no hospital, fizeram lá uma radiografia para ver a situação. Aí o médico conseguiu manipular meu pescoço e deixar ele todo certinho. Aí eu voltei para casa. Então, assim, isso para mim para mim é um milagre, né? Pode ser que tenha sido a grande sorte do mundo, mas os sinais estão aí, né? O cara pede o escapulário, a mamãe está praticamente colocando o escapulário em mim. O carro E cai, essa é uma fé muito grande de papai no escapulário, sabe? Era uma coisa, né? O tempo inteiro né? essa coisa de escapulário ficava na cabeça. Então, eu acho que isso é uma coisa que demonstra aí essa energia, né? Essa força que eu acho que ele transmite, né? Que ele transmite É, bem. uma coisa, Silvio, que ele sempre demonstrou comigo, e seguramente demonstrou comigo, demonstrou também com você, foi a tolerância política. Eu digo a todo mundo que a minha formação política toda eu devo a Sebastião Campelo. Só que eu sou a banda esquerda, né? É, e, enfim, quem lê as coisas que eu escrevo, assim, o Alexandre tem uma formação. Não, minha formação política eu devo a Sebastião Campelo. Isso, para que ninguém tenha dúvida. E É. ele, mesmo assim, né? E eu brincava muito com ele, doutor Sebastião, não fique com raiva, não, que eu sou o senhor, só que eu sou o seu lado da esquerda. E ele ria. Eu lembro que. Eu não achava ele tolerante, não. Inclusive, a gente discordava muito, né? Não, mas a gente discordava muito também, discordava muito mesmo. Ah, ele No- discordava muito com ele nos cafés da de manhã, ser conflito, né? a gente tinha muitas discussões, mas eu lembro que a gente tinha um café da manhã todo domingo, já nessa fase mais recente, e no café da manhã era o seguinte: doutor Sebastião era a pessoa que dava assim, o equilíbrio do grupo. O Roberto Figueiredo sempre se colocou, vamos dizer assim, na posição antípoda minha, né? O Dutra, muito tolerante. Brandãozinho, que era um ser assim de luz também. Mas o Sebastião sempre ele compreendia a forma como eu pensava. Ele não mudava o modo dele de ser, não. Mas ele compreendia. Quer dizer, a gente nunca teve. Nós já tivemos muitas discussões. Mas eu notava que ele sempre tinha sido assim, muito tolerante em relação às que eu pensava. Especialmente porque eu dizia que a minha formação tinha vindo dele. Imagina, se você discorda do outro, eu disse, não, rapaz, eu penso igual a você. E ele entendeu? Ele não brigava comigo. Ele tinha Não, uma. eu não tive essa relação tranquila. Não, né? Até porque, assim, aí nessas coisas de posições, e não sei o quê, eu tive muito conflitos, né, com o papai. Eu tive que me impor em muitas coisas, né, porque o papai era muito opressivo como pai, sabe? Não era pouco, não. E aí cada um reagia de um jeito, né? Eu reagi me impondo, né? Tipo assim, pô, eu tinha 8 anos de idade quando eu disse, eu vou engordar até o senhor me mandar me emagrecer. Entendeu? Isso foi sempre. Então, a parte política mesmo, eu me lembro de papai fazendo campanha para Sérgio Murilo, né? Sim, um Papai, que engano sempre dele, teve um né? discurso muito moralista, muito ético e tal, eu pego papai no telefone lá de casa, ligando para Deus do mundo, que eu sei que era a pessoa mais da direita do mundo, para se filiar ao MDB, porque precisava de voto para se botar Sérgio Murilo. Eu não vou ficar. Entendeu? Eu não fico Pois calado. é. Mas ele Então, nunca me pediu assim, isso, sabia? Ele nunca havia pediu isso a muito mim, conflito, muito mas sabia, conflito. Zé? Ele nunca pediu isso a mim. Nunca. Porque respeitava a minha posição. Provavelmente ele pedia a essas outras pessoas, porque mas, comigo, Não, a né? questão não é essa, cara. A questão é assim, você primeiro era da Arena, É, sempre foi da Arena, sempre. A história do papai, não sei o quê, mas sempre apoiou a Arena. é. Aí, de repente, apoiando o MDB, né? Na eleição de 82, passou a apoiar o MDB por causa daquela junção que houve de Marcos Freire, Cid Sampaio e tal. Zelândio Marques. Bom, acho bom. Como é? Zelândio Marques que inventou aquela coisa. Foi Zelândio Zelândia. Marques era um gordinho.
Eu sei quem é, não. Zelândia foi quem articulou Mas não aquela. sabia que tinha sido ele, não. Eu Foi, sei quem foi, é foi. Zanardi. Zanardi foi quem eu vi a primeira máquina de offset. Foi, né? Foi, ele tinha uma máquinazinha offset A4. Eu vi funcionando. Não sei se foi no Círculo Católico. Vivia muito perto do papai. Mas Era. a questão é, aí você muda para outro partido. Beleza. Aí você daqui a pouco está chamando gente que é tudo da arena, né, para se filiar ao MDB para poder ter o candidato. Então, assim, politicamente, sempre estive muito mais à esquerda, Ah, né? mas é assim mesmo, é assim mesmo. Em 84 eu estava fazendo campanha para diretas, eu por minha conta, de risco. Ah, Em 89 eu estava fazendo a campanha de Lula. sim, É. mas tudo isso, tá certo? Vamos dizer assim, essa sua jornada também era minha. E eu estava com ele o tempo todo, tá certo? E é interessante, assim, quando eu digo assim o tempo todo, eu quero dizer que nós não nos afastamos politicamente por conta disso, né? Porque você não podia se afastar dele, que é filho, né? Mas, no meu caso, eu podia. Mas a gente estava junto o tempo todo. Então, e eu me lembro que foi um negócio de... Foi um começo de Lula, né? Que eu brinquei com ele, não aí não. Ele olhou para mim, fez uma espécie de careta assim, como que não, vai sozinho. Mas não, a gente não brigava. Isso eu sempre, tivemos Não. sempre esse tipo de relação, sempre foi muito Aí, interessante. assim, o que você está falando me faz pensar, é assim, o que eu vejo num traço de papai é assim, há, há debate, né? A discussão pode ser feita sempre. Não é por isso que você vai trocar tapa, né, É, tal. Havia o hábito de se debater, é, dar os argumentos, etc. Blá, 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 blá. Isso aí era em todo o campo, né? Porque botasse qualquer assunto na roda, a gente poderia estar discutindo lá em casa, né? Nessas reuniões do domingo, tal, que eu ficava mais ouvindo. Mas isso ele diz que é da família, né? É de meu avô e minha avó, que faziam isso já nas mesas de almoço e jantar com os filhos, né? E realmente há um, vamos dizer assim, um nível cultural diferenciado, né? Eu quero dizer com isso, assim, podia se discutir num certo nível razoável de conhecimento assuntos muito diversos, né? Lá em casa. Tu está entendendo? tô. Podia-se falar de vários tipos de assunto com propriedade razoável. Então, isso era uma coisa que se fazia lá em casa, né? Uhum. Dentro de uma perspectiva sempre de que as ideias são para serem debatidas. Então, assim, nesse sentido, eu acho que tolerância, né? Pode ser que É, seja nesse sentido. Aí eu concordo. Agora, ele era de posições muito definidas e e não muito firme, admitia, né? Pois né? é, E não muito admitia firme. outras não, viu? Na família, Muito, ele era não, muito ele queria que admitia, a gente seguisse a cartilha dele. ele admitia, assim, ele admitia. Ele não mudava a posição dele, né? Mas o que é uma coisa muito, muito, muito importante. Agora, eu tenho um negócio Ele interessante para dizia que dizer. ele não era teimoso, né? Ele era uma pessoa com convicções firmes. Não é teimoso, não, né? Ele era com muitas convicções, ele tinha convicções muito Eu firmes. lembro da história. Bom, Não era interessante. teimoso. É, uma coisa que é interessante Vini, aqui, a gente, quando nós idealizamos assim, esse programa, essa gravação, Uhum. te imaginou que cada um dos interlocutores fosse falar assim, algo em torno de 10 minutos. E é impossível falar de Mas você está Sebastião sobre em perguntando, 10 né? minutos. Não pode, é impossível, não pode, né? Então, muito provavelmente, aquilo que seria um único programa, um programa em homenagem à memória de Sebastião Campelo, vai se tornar em dois, três, porque é impossível falar dele somente em 10 minutos. E é Ô, exatamente... Alexandre, Oi. tu assistisse aquele vídeo que o pessoal do Procriança fez com o patrocínio do João Marinho? Rapaz, eu não sei se é o mesmo, mas eu cheguei a participar de um deles. Não sei se é o Você deve mesmo. ter feito algum depoimento também. É. Eu acredito que sim. Mas ali Mas você é uma assistiu? frase ou duas. Você assistiu? Rapaz, eu assisti e publiquei no canal até agora. Ah. Não, é só porque se você não tivesse assistido, eu acho que era uma referência interessante também. Não, eu Eu assisti e achei bem publiquei no, produzido, e publiquei. Muito, legal. muito bom, muito bom. Né? Mas a diferença daquele para esse é que lá os depoimentos são curtos, né? 2 minutos e meio, 3 minutos É cada um editado, deles, né? né? É, Você não pretende editar, não, então. não, aqui vai sair, o que vai sair é o começo e o fim, só, né?
mas a parte, né? Mas a ideia, de fato, é publicar na íntegra. E digo, é impossível falar de Sebastião É, Campelo papai realmente tem muitas em 10 facetas. minutos. Não Ah, pode, não realmente pode. contou. Então, aquela ideia de Isso a dizer, gente né? não chegou a falar nada do aspecto atleta dele, né? Então, fala agora, fale agora. Não, o papai era uma coisa impressionante em termos de força, né? Porque pra gente que era criança, então era absurdo. O papai chegava assim, aí amarrava um cordão aqui assim no braço e torava. Entendeu? Pegava um barbante assim, Sim, amarrava sim, aqui. sim. E só de fazer assim, ele torava. Entendeu? Ele fazia isso no peito também. Aí no peito, vamos dizer, é mais fácil, que o cara tira todo o ar, não sei o quê, É, né? é. Amarrado. É aí quando respira, mas não morre. Era um grande Era uma atleta, né? pessoa assim, ele jogou basquete, futebol, né? Bota aí, ele tinha mais medalha, ele era cheio de medalha de esporte. Me lembro que eu criança eu ficava olhando assim, pô, papai joga futebol, Uma papai coisa, fez Silvinho, atletismo, é, papai jogou basquete. uma coisa que eu lamentei bastante é que o incêndio lá da sede do Procriança É horrível, queimou muitos documentos é importantes. horrível, acabou com a E memória lá dele. queimou, bom, um dos documentos que eu lembro, ele guardava com muito carinho, era o diploma que o Clube de Engenharia tinha concedido a ele como comendador da Ordem do Mérito, Manuel Antônio Moraes Rego, né? E eu estava pensando em refazer para colocar, mas aí o tempo passou e a gente não fez. Mas eu lembro que ele olhava para aquela parede É que isso foi vazia, muito ruim. ficava triste, ficava triste. Mas quer dizer então que ele também é atleta. É tudo, o Era um atleta Sebastião, muito grande, né? Papai fazia uma coisa que pouquíssimas pessoas ouviram fazer, que é a bandeira, né? Tu deve ter visto ele fazer, né? Na coluna, não, no caso. não, nunca vi ele Você não fazer sabe o bandeira, que é não. isso, não? Não, nem sei o que é. Ah, sabe aquelas colunas redondas que tinha assim, tá? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Eu nunca vi, Pronto. não. Mas uma vez ele falou, ele disse Você já, que você já tinha. ouviu falar. Já, 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 já. Ele fazia direto. Ele se Eu enroscava sei, assim e ficava na perpendicular. horizontal, né? Né? Ficava perpendicular. Uma das coisas que eu lembro, assim, ele fez 60 anos, aí o pessoal começou sexagenário, uma festa É, de aniversário dele, eu aí lembro. ele pegou, foi lá e fez a bandeira. Aí todo mundo ficou, ó, cara, ninguém mais. E corria sempre, né? Tava sempre correndo. É uma É, pessoa que corria todo domingo uns 10 quilômetros, mais ou menos, e durante eu a semana. não. É, tá Jogou bom, muito senhor. esporte, ganhou muitas medalhas. É É uma isso aí. figura. Uma grande figura. Ele, muito religioso, né? Desde muito cedo, já estava na juventude católica operária, juventude católica universitária, essas coisas todas. Teve muitas facetas. Muito. É um homem múltiplo, né? É isso aí. É, Bom, estamos chegando ao final dessa parte do nosso programa. Pelo que eu conversei com o Silvio Campelo, nós vamos voltar a conversar com ele, porque tem muita coisa para contar ainda. Foi só um pedacinho. A gente volta depois. Silvinho, obrigado. Valeu isso, mesmo, cara. rapaz. Olha, Obrigado por fazer essa e, homenagem, papai. não, e eu não sei como é que a gente vai juntar em três, quatro, cinco programas, porque é muita coisa, muito material. Bicho, valeu. Até Valeu, logo. cara. Valeu mesmo, Até bicho. mais. E o Tchau. negócio do seu pescoço, ele tinha me contado, mas ele não tinha contado com tantos detalhes como você tinha contado, não. É porque papai também tem essa coisa de. Não era exatamente humilde, né? Porque ele tinha Ele suas diz assim: Eu cuidados. sou humilde. Mas ele tinha uma certa humildade, assim, de, né, se colocar. Ele procurava Aí, ficar muito quieto. de vez em quando a gente conversando, né? Aí ele faz assim: Eu sou humilde. Bicho, vou embora. Tchau, Tá, tchau. Um vai abraço a lá. todos. Até logo. Tchau, tchau. Tá. Nós vamos conversar agora com o arquiteto Carlos Alberto Barreto Campelo de Melo, que é um brilhante arquiteto e é sobrinho de Sebastião. Então, ele vai. Filho de Maria do Carmo Barreto Campelo, que é uma acadêmica, enfim, ele é exemplo da família, brilhante, vem de uma família brilhante,
e vai agora nos contar um pouco como era a convivência dele com Sebastião Campelo. E popularmente, o Carlos Alberto é conhecido como Carlito, a família conhece como Carlito. E eu que sou amigo dele há muito tempo, vou tomar a liberdade de também tratá-lo por Carlito. Ô Carlito, como é que era a sua convivência com Sebastião Campelo? Você começou falando de minha mãe, né? A imagem que eu tenho é justamente quando a mãe fica falando do tio. Por quê? Ele foi morar em Piedade e a gente estava na torre, então eu conhecia mais os tios da torre. Convivência natural na casa de vovô Barreto, que também morava na torre. Mas de vez em quando a gente se encontrava ou em Maria Farinha com os filhos, que vovô Barreto tinha uma casa lá, ou nos aniversários, etc. E minha mãe sempre se reportava a ele como uma pessoa idealista, que fazia aquilo, fazia aquilo. E como secretário, cuidava muito dos pobres, porque minha mãe cuidava muito dos pobres da torre, vovó Lília também. E ela falava essa referência que tio Tião procurava atender lá a lavanderias comunitárias e escadarias, etc. Acontece que quando eu passei para a juventude, eu comecei a ver e participar de alguns movimentos dos quais você participou integralmente, muito mais do que eu. E aí eu comecei a ver, ou melhor, eu fui perceber a coerência de Tio Tião, né, que a gente chama de Tio Tião. Por exemplo, Tio Tião, ele sempre parecia para a gente, quando chegava em Maria Farinha, com um corredor, um homem de ginástica, e que desde. Depois ele, com o tempo, ficou muito claro, e isso muitas pessoas disseram, e ele próprio disse, que fazia ginástica, não para ficar forte, etc., não sei o que, mas um pouco com um ar mais nobre, como os gregos, né? A Olimpíadas era para homenagear os deuses. Mas ele dizia que o corpo era templo do Espírito Santo. Então, ele disse que tinha obrigação de deixar o corpo assim. Então, essas e outras coisas, eu começava a ver a coerência. Por exemplo, ele começou a lidar e defender as ideias da igreja, principalmente as ideias da comunidade, das encíclicas, né? Você falou no artigo brilhantemente várias encíclicas. Uma delas, a Mater et Magister, tinha um princípio da subsidiariedade. Aí a gente achou estranho, Tio Tião, de repente, lá em Piedade, começou a fazer coleta de lixo. Mas não é porque queria formar um novo líder na comunidade e tal, nem fazer diferença. É porque ele queria pôr em prática, e ele sempre dizia isso. A gente tem que viver de acordo com como pensa. E se ele pensa certo que o princípio da subsidiariedade é aquele que, se uma comunidade menor pode fazer, uma outra não deve encampar. Então, se aquela comunidade daquela rua lá em Piedade pode fazer a coleta do lixo, então não precisava a prefeitura coletar. Aí eu fui vendo a coerência. Outro exemplo, né, de que eu constatei a coerência dele foi quando eu estava fazendo o meu TCC de arquitetura e eu fui pedir, trocando ideias sobre o tema. Aí, sobre um projeto urbanístico. Aí, mais uma vez, ele se reportou para um projeto que eu podia fazer no Alto do Deodato. Foi quando eu constatei que lá tem uma comunidade, que lá, Alto da Foice, Alto não sei de quê, Alto Santa Terezinha, onde tinha drogado, enfim. Ali ele tinha um trabalho imenso, no silêncio. Aí eu constatei isso, que ele nunca falava, né? Lá. E o projeto, sempre ele queria que fosse um projeto que fosse aplicado lá. E a gente fez um projeto, de projeto de casa. Quando eu fui para... Sim, com a comunidade participando. Quando eu fui me candidatar para fazer um curso lá na Holanda de arquitetura e tecnologia, aí eu fui levar de experiência daqui. Ele me levou lá para Paraíba. Chegando lá, tomei um susto. O bispo Dom Marcelo tinha convocado e ele se prontificou e estavam construindo casas com a comunidade, com tecnologias alternativas, né? Que não é o caso aqui de falar. Todas essas experiências eu levei para lá. Então, tudo isso eu fui constatando a coerência do que se dizia dele e a minha vivência
como arquiteto, como pós-graduação, eu comecei a ver tudo isso. Aí, inclusive, um princípio que ele sempre dizia no movimento comunitário. Por que comunitário? Aí dizia por conta do princípio de que tudo deve ser em comunidade. Aí ele dizia que até o Deus é uma trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. A empresa comunitária, o princípio e o abastecimento dele, depois é que eu vim saber, uma vez ele revelou que desde pequeno, quando morava na rua Fernando de Vieira, ele ia para o Nóbrega assistir missa de 7 horas da manhã, todos os dias até morrer, naturalmente, quando estava impedido. Então, essa é eu diria assim, o que eu mais poderia transmitir dele era que aquilo que ele dizia, ele realmente era coerente. Apesar de ter um temperamento muito intempestivo, às vezes depois ele dominava esse temperamento, o que era muito, apesar da tenacidade, ele tem uma impulsividade, mas também tinha coisas surpreendentes, a sensibilidade. Sabe qual era um dos hobbies dele? Balé, assistir balé. Ele era fã de balé, principalmente de Tchaikovsky, conhecia música clássica. E eu tomava um susto, porque quando a gente ia na casa dele, no carnaval, todos os janeiros, dia 20 do aniversário dele, a gente saía de Maria Farinha e nós iríamos para quê? Para ouvir música de carnaval, frevo. Quando não se falava de frevo, e ele gostava de estimular aqueles que queriam crescer na vida como músico. Inclusive, o próprio Lenine começou os ensaios, poucas pessoas sabem disso, no terraço da casa dele, com músicas bem nordestinas e ele estimulando. E depois Lenine confessou, a gente encontrei com ele em Garanhuns, quando soube que eu era Barreto Campelo, ele falou isso. E chegou a tocar no conjunto, na época se chamava conjunto, né? Não é banda, do filho dele, de Sérgio, Flor de Cacto. E aí Lenine ganhou. Então, apesar de ele incentivar e gostar muito das músicas nordestinas, gostava muito de Morte e Vida Severina, de enaltecer o que era bem bairrista, assim, vamos dizer assim, no sentido, no bom sentido nordestino, ele gostava também de balé. Ele tinha uma sensibilidade, ele gostava muito disso aí. Gostava muito das pinturas, tanto que quando fundou o movimento comunitário, como movimento pró-criança, uma das captações de recursos dele era justamente o leilão de pinturas. Fez vários leilões. E com isso, ele incentivava as pinturas, as crianças do pró-criança têm esse lado artístico, não é somente do lado de artes e ofício, né? Tinha ofício propriamente dito, de uma habilidade. Aí eu comecei a perceber que tinha um tio especial, né? Toda a vida dele era movida para atender alguém. Na missa de sétimo dia, o próprio Dom Luciano, Padre Luciano, que confessou que quando ele entrou no seminário, tio Tião estava fundando o movimento pró-criança. Então ele acompanhou o movimento pró-criança. E ele revelou que uma senhora ficou surpreendente quando o tio Tião estava já no hospital, bem convalescente já. Ele estava angustiado porque precisava de fazer tais programas em outros lugares, abranger, aumentar as fronteiras da atuação do pró-criança. Eu sei, porque uma das coisas que ele falou para a gente, eu estava presente, foi a preocupação com os meninos, as crianças e os indígenas que precisavam também ser atendidos. Quer dizer, eu me lembro de João Paulo II, que estava preocupado com ele já morrendo, com o pessoal lá do Quênia. E Tio Tião, então, tinha essa preocupação em querer sempre
está pensando nos outros. Ele nunca pensava nele, nunca. Sempre com aquela ideia de que se ele está ajudando, está recebendo ajuda de alguém. Nunca pensou em botar os louros para cima dele. Ele era até repreendido, porque ficava no anonimato e outros que não tinham merecimento estavam tomando a titularidade de determinadas obras. Mas, apesar de ter tido muitas decepções, né, na vida, ele teve muitas glórias, principalmente no movimento pró-criança. E toda vez que elogiava, ele dizia: olha, eu acredito muito num princípio que está até no credo, que é a comunhão dos santos. Todos ficam entusiasmados que eu estou fazendo isso, aquele disse, não, às vezes é uma monja, às vezes uma pessoa no hospital que está convalescendo e está entregando o sofrimento, a oração, para o bem da humanidade. Aí ele citava a mística Elizabeth Lessé, que dizia sempre assim, uma alma que se eleva, eleva a humanidade. Aí ele fazia tudo isso com esse princípio. Aí eu vi que toda a trajetória dele, permeada de ações, configurava aquilo que está no cristianismo, que a caridade é a oração em ação. E ele não ficava parado, ele era dinâmico e agia, e atuava. Era essa o princípio que eu queria enfatizar na minha experiência como sobrinho com ele, né? Primeiro, recebendo informações da mãe e depois constatando a coerência. Estamos com Paulo de Tarso, um dos grandes amigos de Sebastião Campelo. Um grande amigo mesmo. Esteve com Sebastião em todos os momentos. No tempo do Senó, no tempo da criança. E, naturalmente, Paulo, como sendo um homem de desenvolvimento, um homem voltado mais às questões do desenvolvimento econômico e social, ele esteve mais com Sebastião nos tempos do Senó. E foi exatamente sobre esse tempo que Paulo vai conversar. O Senó teve diversas fases. E Paulo esteve nas duas fases do Senó. Ele vai contar para a gente como foi Sebastião nesse tempo de Senó, Centro de Estudo do Nordeste. Paulo de Tarso, a palavra é toda sua. Primeiro, eu gostaria de agradecer a atenção e a deferência que você me propicia de falar do guerreiro, do grande lutador Sebastião Barreto Campelo. Alexandre Santos, você não pode imaginar, mas na década de 60, 70, em pleno regime militar, era muito difícil as pessoas se manifestarem em relação a políticas, programas de governo. E nós, toda a região Nordeste, empresários, entidades de classe, estávamos preocupados com os destinos da região e com algumas políticas que beneficiavam mais a região já desenvolvida, o Sudeste, e prejudicavam muito a região Nordeste. E encontramos na ideia, na iniciativa e, sobretudo, na cabeça, na inteligência, na garra, na coragem de Sebastião Campelo, a oportunidade de nos reunirmos numa instituição cujo nome foi aceito como Centro de Estudos do Nordeste. E esse centro, que congregou figuras de todo tipo, de todas as facções,
política, empresarial, intelectual, partidária, sem nenhuma conotação política, a não ser a de defender os interesses da região Nordeste, e foi com o nome reto, inatacável, querido e, sobretudo, altivo de Sebastião Barreto Campelo, que nós nos congregamos. Primeiro o presidente Barbosa Lima Sobrinho, com as figuras de um Gilberto Freire, de um Cid Sampaio, de um Barreto Guimarães, intelectuais de todo nível e tipo, para lutarmos pela região. E o idealizador, o grande Sebastião Barreto Campelo, que foi logo alçada à presidência da diretoria executiva do órgão, era um nome que juntava pessoas de todo tipo, sobretudo porque era uma figura reta, impoluta, inatacável e que não tinha medo, não tinha temor, mesmo naquela época, década de 60 e 70 e 80, de se posicionar, reivindicar e brigar pela região Nordeste. Então, nós começamos a verificar nas análises que muitas vezes os discursos dos presidentes militares que comandavam o regime não eram cumpridos pelos ministros da área econômico-financeira. E tivemos a coragem, tivemos com Sebastião Campelo à frente, fazendo documentos, mobilizando liderança, realizando estudos e, sobretudo, articulando com as forças da região, apresentar aquilo que era o interesse e era a preocupação do Nordeste. Sebastião logo trouxe números os mais inatacáveis, indiscutíveis, como o da concentração de todas as empresas estatais do governo federal, justamente na região de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ou seja, o polo econômico cada vez mais se fortalecendo. E a região Nordeste era simplesmente periférica. Sebastião analisou todas as políticas orçamentária, financeira, tributária, fiscal e comprovou com inúmeros estudos e debates e estatísticas e dados inatacáveis que os presidentes militares, presidente Costa Silva, presidente Castelo, presidente Médici, presidente Geisel, diziam uma coisa, falavam uma coisa, mas, na realidade, quando ia se traduzir em programas e projetos e em decisões, as políticas eram diferentes. E o Senor, com a liderança de Sebastião Barreto Campelo, apresentou às autoridades econômico-financeiras, aos deputados federais, aos senadores
aos governadores de estado que eram do Conselho Deliberativo da SUDENE os números irretorquíveis. Concentração maciça dos investimentos federais nas regiões já desenvolvidas, descumprimento dos princípios e dos discursos oficiais que falavam em redução das desigualdades regionais, mas concentravam as aplicações dos investimentos, das estatais e dos recursos orçamentários e do BNDES, do Banco do Brasil, nas regiões desenvolvidas. Sebastião mostrou à nação que a sistemática do ICMS, com o sistema de transferir recursos das regiões menos desenvolvidas, não produtoras, para as regiões produtoras, sugava, retirava recursos do Norte e Nordeste. Sebastião analisou os orçamentos e verificou, inclusive, que havia uma concentração muito excessiva na região Sudeste. Sebastião e o Senó e os técnicos e as entidades de classe mostraram à nação que o Nordeste, se persistisse com as políticas que vinham sendo adotadas, iria ainda ter mais atraso, mais dificuldades. E ganhamos algumas batalhas, conseguimos contornar algumas medidas injustas em relação, mas não foram suficientes os gritos, os brados e os dados incontestáveis que nós apresentávamos à nação. Um dos pontos que ele teve a coragem, em pleno regime militar, àquela altura, foi de mostrar que havia um processo de esvaziamento da SUDENE. Mostrou que, nos anos em que a política econômico-financeira concentrou recursos no Sul e Sudeste, a SUDENE perdia sentido, perdia o seu poder político e a sua força. E ele foi um dos primeiros a avisar, a dizer à nação, se continuasse com aquelas posições, com aquela política econômico-financeira, o Nordeste haveria de voltar a ter anos difíceis. E ele recebeu, e nós, muitos de nós, recebemos reação, pressão política e até algumas perseguições, mas fomos em frente e continuamos, enquanto podíamos, levando ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, às Assembleias Legislativas, a palavra dos técnicos, dos profissionais que chamavam a atenção para a distorção que havia, ou a diferença entre o discurso e a efetiva realização dos programas e projetos. Nos últimos anos, ficou comprovado que aquelas advertências do Senó eram procedentes. Em 2001, num simples ato autoritário
o governo Fernando Henrique, apesar da reação dos governadores e das lideranças regionais, numa simples medida provisória, extinguiu um órgão que havia sido criado por Juscelino Kubitschek com os estímulos e os estudos de Celso Furtado, e no dia seguinte, esse órgão, por mera medida provisória, foi extinto. A região, de novo, se arregimentou e lutou para o restabelecimento da Sudene. Mas o certo é que o Congresso, embora tenha feito um projeto e levado avante a ideia de ressurgimento da Sudene, quando chegou na hora da sanção presidencial, Sua Excelência o Presidente, assessorado pelos ministros tecnocráticos da região Centro-Sul, retirou os recursos da região, os poderes da Sudene, e a Sudene veio a ser recriada, mas sem os recursos, a força e os poderes que tinha ao tempo da sua instituição pelo governo Kubitschek. E nós temos hoje uma Sudene recriada formalmente no papel, mas que não dispõe nem dos poderes, nem dos meios, nem dos recursos, nem de funcionários em número suficiente para cumprir a nobre tarefa de lutar pelo desenvolvimento da redução das desigualdades regionais. Mas ele cumpriu ao tempo em que dirigiu o Senó e atuou no Congresso Nacional como assessor parlamentar, fazendo com que o brado e os discursos e as sugestões da região chegassem ao conhecimento das autoridades maiores. Infelizmente, agora acabamos de perder a figura desse guerreiro, desse homem de bem, desse lutador que em nenhum momento teve medo, atemorizou-se diante das autoridades, das pressões e das ameaças dos poderes do poder central. Sebastião deixa o exemplo, deixa aqui na região essa página de luta, de insistência e persistência para que a nação veja que é melhor para o Brasil um crescimento justo e integrado de todas as suas regiões, e não apenas de uma parte do Brasil. Nós estamos recebendo agora o advogado, o jurista, o economista, o homem público, Jorge Emílio Bastos Gonçalves. Jorge Emílio é um velho amigo, um amigo de geração, um amigo que acompanhou o Sebastião por todo esse tempo. E eu vou fazer uma pergunta a ele, que vai dar ideia a todo mundo exatamente o que Sebastião representou para a nossa geração. Jorge Emílio, para você, quem foi ou quem é Sebastião Campelo? Bom, o professor Sebastião de Araújo Barreto Campelo, aquele pernambucano notável, nascido ali na área do Engenho da Torre, engenho que era de propriedade da sua família, foi um intelectual e um grande, além de engenheiro,
foi um grande arquiteto social, né? Ele realmente criou sempre foi um empreendedor social, né? E conheci o professor Sebastião Barreto Campelo, porque eu era amigo, muito amigo da família, de membros da família, então já o conhecia, né, antes de entrar na universidade, e passei a ter um contato mais estreito depois que eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco, onde ele era professor da Faculdade de Engenharia, professor adjunto, e também era pró-reitor de assuntos comunitários da Universidade Federal de Pernambuco. Então, nesse período, eu estava entrando na universidade, e na Faculdade de Direito do Recife, então nos encontramos aí mais uma vez e de maneira mais próxima. E como eu fazia política estudantil, né, na Faculdade de Direito do Recife, do diretório acadêmico e tal, tinha, além disso, relações de amizade estreitas com toda a família Barreto Campelo, então essa amizade se consolidou. Para mim foi uma alegria e uma coisa muito importante. Sebastião, entre outras coisas também, só para a gente não esquecer, Sebastião foi engenheiro, né? Engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista e, como ele gostava de dizer, engenheiro militar também, porque ele fez o CPOR e fez a arma de engenharia no CPOR. Então, ele dizia que ele era 4 vezes engenheiro. Então, era notável, por isso que ele tinha essa capacidade não só intelectual, como também técnica, como uma figura brilhante. E como tal, professor da Universidade Federal de Pernambuco, de diversas disciplinas, na Faculdade de Engenharia, então isso aí foi uma grande alavanca, né, para o Sebastião. Sebastião também desempenhou funções públicas, pouca gente lembra, mas ele foi diretor-presidente do SANER, que naquela época o saneamento era municipalizado, e aqui no Recife nós tínhamos o SANER, que era saneamento do Recife. E ele foi, que depois foi incorporada, foi criada a empresa estadual, que depois passou a ser a Compesa, né, Companhia Pernambucana de Saneamento e Recursos Hídricos. Então, o Sebastião foi um dos diretores do SANER e aonde exerceu uma atividade muito importante aí na distribuição das redes d'água e de saneamento de esgoto e tal, que ele era muito preocupado com essa questão. Bom, dito isso, Sebastião também enveredou por diversas outras, participava de diversas outras organizações, tais como o Círculo Católico, onde ele foi presidente, dado que a família Barreto Campelo tem essa proximidade religiosa muito grande, uma família muito católica, muito identificada com a religião católica, especialmente com a Arquidiocese de Olinda e Recife, onde, inclusive, ele também foi fundador, idealizador e fundador do movimento Pró-Criança, que é esse movimento social altamente reconhecido, do qual a Arquidiocese colocou lá a sua mão e vem atuando aí do Recife, em Pernambuco, e para o mundo, porque o movimento Pró-Criança é um movimento que visa exatamente retirar as crianças em dificuldades sociais das ruas, né, e encaminhá-las tanto profissionalmente quanto nas suas diversas habilidades que as crianças desenvolvam. Tanto que o Pró-Criança é uma espécie de escola complementar, onde não só ajuda as crianças a fazerem suas tarefas escolares, como também prepara para as atividades profissionalizantes, com diversos cursos que tem, e também coloca as crianças nas atividades lúdicas, principalmente da música, do teatro, das diversas expressões onde Pernambuco tem essa riqueza muito grande e as crianças podem partir do artesanato de forma a orientar essas crianças. Eu sei que nessa história o movimento Pró-Criança, que completou este ano passado 30 anos de existência e já conseguiu, vamos dizer assim, reorientar, organizar a vida de mais de 50 mil crianças. Isso não é pouca coisa, não. Então, com os recursos escassos daqueles contribuintes, daqueles patrocinadores, Sebastião tinha essa habilidade e essa credibilidade social
que aonde ele colocava a mão, todo mundo acreditava que o serviço era sério e seria realizado, e ele conseguia atrair a atenção de muitos patrocinadores, como tal, que até hoje são os grandes stakeholders, né, do movimento pró-criança. Então, Sebastião tinha essa capacidade de liderança, e essa liderança dele se distribuía em diversas instituições, onde ele teve participação ativa também na Associação Comercial de Pernambuco, que é uma das mais antigas do Brasil, se não a mais antiga do Brasil, onde ele tinha uma função lá de alta relevância, sempre como conselheiro, encaminhando propostas, soluções, proposições e colocando a associação comercial a cumprir o seu papel reivindicador e organizador da sociedade, especialmente nessa área do qual o Pernambuco e o Recife é extremamente identificado, que é com o setor comercial. De par com isso também, Sebastião, além dessa, era uma figura múltipla, né, multifacetada, Sebastião atuava também, foi escritor, né, assim como você, escreveu diversos livros, e um deles, inclusive, foi mobilizador até da campanha dele para deputado federal, que foi uma campanha quase que assim, heróica, porque foi uma campanha de voluntários, do qual você e eu fazíamos parte, né, como eleitores e cabaladores de votos, e ele enfrentando, né, essas grandes figuras da política pernambucana, porque ele ia sem dinheiro, era a campanha, aquela velha campanha do Tostão contra o Milhão. E ele quase chegou, ele por muito pouco, uma diferença muito pequena de votos, ele não conseguiu a cadeira de deputado federal. E não sei se isso foi bom, se foi ruim, o fato é que ele sempre atuou como deputado federal, porque sempre as campanhas reivindicadoras, as questões de interesse econômico, principalmente com foco nas questões tributárias, Sebastião estava lá sempre presente, levando a sua voz, respeitado nos diversos fóruns, né, quer seja diante dos deputados federais, senadores, governadores de Pernambuco, deputados estaduais e tudo mais. Então, Sebastião foi um deputado sem precisar de mandato. Pois é. E, ao mesmo é justamente... tempo, não saiu daqui, continuou conosco aqui, né? Então, foi um valor relevante. Pois é, Jorge Emílio, eu queria que você aprofundasse um pouco mais essa faceta de Sebastião, que me parece que um dos grandes locais, ambientes onde Sebastião militou foi no Senor. O Senor teve uma história antiga, lá atrás, com Barbosa Lima Sobrinho, com Gilberto Freire, mas teve uma segunda etapa do Senor, na qual você teve um papel preponderante. Você foi um companheiro de Sebastião para todas as lutas. E aí onde você diz, né, que exerceu uma espécie de mandato sem nunca ter saído de Pernambuco. Isso nos enche de orgulho. Eu queria que você falasse um pouco do Sebastião, presidente do Senor. Pronto. Então, veja bem, você tocou num aspecto importante, porque o Senor foi mais uma dessas organizações onde Sebastião teve um papel importante e fundamental. O Senor era o Centro de Estudos do Nordeste, aquele que se prestava exatamente para criar polêmicas e debates, para fornecer, inclusive, subsídios para os parlamentares, que naquela época havia uma coisa que hoje não sei se existe mais, havia uma espécie de bancada do Nordeste. Essa bancada do Nordeste, ela se articulava, tinha um líder de bancada, funcionava institucionalmente na Câmara, no Congresso, no Senado também, e a Sudene tinha um papel muito grande em alimentar esta bancada, institucionalizar essa bancada. E o Senor, aquilo que a Sudene às vezes não podia dizer, o Senor ia e dizia, e Sebastião, bastante sintonizado com a Sudene, com o Banco do Nordeste, com o DENOX, a CHESF, os organismos regionais. Então, Sebastião era um vocalizador através do Senor. Cabe lembrar o seguinte, o Senor foi fundado exatamente no momento onde houve uma pequena alteração nos incentivos fiscais e financeiros. Os incentivos fiscais e financeiros, que foi uma criação
do grande Gileno de Carli, né, que foi deputado federal e que, inclusive, foi também fundador do Senó, o deputado Gileno de Carli, no momento em que, meados da década de 70, 75 em diante, começou a haver uma alteração ou uma minimalização dos incentivos fiscais para o Nordeste, coisa que contrariava aquele espírito fundador da Sudene e da questão regional. Aí o Senó surgiu como um elemento chave para fazer essas reivindicações. E cabe lembrar aqui que o Senó foi fundado por figuras da mais alta, do mais alto calibre intelectual e político aqui de Pernambuco. É só para citar, você já citou, mas eu citaria aqui Gileno de Carli, Cid Sampaio, governador, João Gonçalves de Souza, que inclusive foi ministro do interior, foi superintendente da Sudene também, Rubens Costa, um grande gestor das instituições regionais, porque ele passou por todas elas, né? Apolônio Salles, enfim, o irmão de Dr. Cid também, que era o Dr. Lael Sampaio, né? Enfim, então, Barbosa Lima Sobrinho, né, que era o presidente, Gilberto Freire foi presidente também, e Sebastião era o secretário-geral de todos eles. Aí, depois, mais ou menos por volta do final dos anos 80, com a morte da maior parte desses próceres, o Senó entrou numa hibernação. Mas aí veio o fenômeno que se desdobrou a partir da Constituição Federal de 88, com vamos dizer assim, com a institucionalização de alguns dispositivos que permitiam o Nordeste, ou davam oportunidade para o Nordeste se alavancar e que estavam sendo combatidos no âmbito do Congresso Nacional diante daquela nova realidade pós-constitucional. Então, aí, Sebastião, com aquele espírito, né, guerreiro dele, combativo, resolveu reanimar o Senó. E aí, na década de 90, ele reanimou o Senó e nós continuamos aquela luta, não só pela manutenção e ampliação dos incentivos fiscais e financeiros para o Nordeste, bem como as questões relativas à tributação, né? Que aqui, por exemplo, o Nordeste, junto com o doutor Cid Sampaio, que na época era senador, né, por Pernambuco, e aonde a gente, na realidade tributária da época, onde o Nordeste era penalizado por um colonialismo de São Paulo, onde o imposto era cobrado na origem, né? E você aqui, que era a zona do consumo, pagava o imposto antecipadamente. Então, o Dr. Cid queria equalizar isso junto com o Sebastião, e Sebastião, inclusive, foi assessor parlamentar no Senado também, é outra coisa que a gente precisa lembrar, com uma atuação brilhante como assessor parlamentar no Senado Federal, e aonde se queria inverter essa dinâmica como forma de evitar esse esvaziamento econômico-financeiro das regiões consumidoras, especialmente o Nordeste. Em vez do imposto ser cobrado na origem, ele ser cobrado no destino, inverter. Essa questão, Alexandre, até hoje permanece, porque esse é o fulcro, inclusive, da reforma tributária, questão que não foi muito bem digerida ainda e que nós continuamos ainda colonizados, como dizia Sebastião. E Sebastião tinha aqueles estudos históricos, inclusive inspirado em Evaldo Cabral de Melo, João Cabral de Melo Neto, no próprio Gilberto Freire, onde Sebastião atualizava aqueles dados e agregava valor, mostrando essa discrepância de que o Nordeste, como região econômica e financeiramente, seria sempre uma região dependente. Então, esse era um dos objetivos que o Senó lutava, que era minimizar essa dependência e tentar alterar esse paradigma e esse modelo. Então, neste momento, eu passei a ser, junto com Sebastião, outros mais, e você também, inclusive, todos os grandes, com Paulo de Tarso, Adalberto Arruda, o próprio Leonides Alves da Silva, filho, e, enfim, passaram a engrossar esse corpo do Senó para subsidiá-lo com vistas a dar um tratamento político, parlamentar, em forma de leis ou de projeto de lei, ou até de emenda constitucional. E foi assim que atuou. Mas aí a realidade constitucional,
alterou bastante esse paradigma, a regionalização passou a ser uma coisa cada vez mais relativizada, apesar da gente estar gritando sempre, né? E aí nós criamos dentro do Senó um movimento Acorda Nordeste, chamado Mano, que é onde a gente chamava quase que num clamor aos deputados da bancada nordestina e do Norte para acordarem para a situação. Quando, em 2001, veio realmente o ataque final, que foi com a extinção da Sudene no governo Fernando Henrique Cardoso, que extinguiu a Sudene, a Sudan e a Sudeco, os organismos regionais, que depois, 7, 8 anos depois, retornaram através do projeto de emenda constitucional, mas quando retornaram mitigados, diminuídos, enfraquecidos, como estão até hoje. Então, a questão regional, ela simplesmente foi submersa, aonde o processo agora é a identificação com a questão da globalização econômica, e o Nordeste passou a ser aquele território remoto, distante, talvez tão distante ou mais distante, antes daquele trabalho notável que é o estudo que Celso Furtado fez a respeito do Nordeste, que gerou, né, a criação da Sudene. Então, hoje nós estamos órfãos, a região Nordeste está completamente aí, desarticulada no sentido regional, não existe mais a ideia do regional, ela não funciona mais nem no plano cultural, entendeu? Cada vez menos, porque é um processo de globalização aí que vamos dizer assim, avassalador, e aí nós estamos carecendo de figuras assim, como o Sebastião, que tinham esse condão e essa visão de futuro, assim como um profeta, a bradar contra esse processo apocalíptico, chamando a atenção aos homens de boa vontade da época. E aí, infelizmente, hoje nós estamos nesse vazio, e com a morte de Sebastião, se torna realmente uma perda irreparável, né? Então, é isso que eu queria dizer. Estamos conversando agora com o professor Enoque Gomes. O professor Enoque Gomes é um intelectual de grande envergadura e que acompanha Sebastião Campelo há muito tempo. O professor Enoque, não só na universidade, mas basicamente e principalmente em atividades ligadas à Arquidiocese de Recife e Olinda e também no Movimento Pro Criança. E ele tem muito a nos contar sobre essa figura ímpar que foi e é Sebastião Campelo. Quando eu digo, me refiro a Sebastião Campelo no presente, é porque um homem como Sebastião jamais parte, né? Essa questão de morte para Sebastião Campelo, a gente vai ver que não existe. Ele tem um desaparecimento físico, mas que estará conosco por toda a vida, por toda a eternidade. Mas, professor Enoque Gomes, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre Sebastião, o Sebastião que o senhor conheceu tão de perto. Ok, amigo. Boa tarde, meu amigo Alexandre. É uma satisfação imensa vir participar dessa sua programação relativa a Sebastião Barreto Campelo, né? Sebastião é um patrimônio, né? Um patrimônio da humanidade nordestina, brasileira, pernambucana, é um patrimônio. Sebastião Barreto Campelo, entre os órgãos privilegiados que ele tem dois órgãos que se destacam. O intelecto e o coração. E é interessante que, para, a meu ver, nenhum é maior do que o outro. Os dois conviveram, né, porque ele já partiu, conviveram harmoniosamente, produzindo o bem e a verdade, produzindo a justiça e a paz. Realmente foi um privilégio para mim conhecê-lo. Para mim foi uma dádiva. Não só pelo que eu aprendi do ponto de vista intelectual dele, apesar de não ser a minha área direta, ele era engenheiro mecânico, mas muita coisa da filosofia de vida, da solidariedade. Foi um homem solidário que utilizou todos os seus recursos, por sinal privilegiados, para o bem da humanidade local, do Nordeste de Pernambuco. E esse bem se traduziu
ao longo de 30 anos no Procriança. O Procriança que nasceu em 1993, no ano passado, completou 30 anos. É uma organização não governamental, apadrinhada, coberta, né? Tem o manto coberto da Arquidiocese de Olinda e Recife. Foi um privilégio para o Procriança ter esse manto de proteção por diversos motivos. Do ponto de vista da credibilidade, na época era Dom José Cardoso Sobrinho, e do ponto de vista também da proteção divina para com a criança. Porque não tratar com jovens, tratar com crianças, tratar com jovens não é fácil, né? Não é, Alexandre? Não é fácil. Então, não é fácil, e para isso tinha que ter uma proteção excepcional, porque não se trata de uma empresa qualquer, não se trata da empresa pública qualquer, nem empresa privada qualquer. Se trata de um misto de convivência do privado com o público, e que dessa harmonia nasce uma ONG, que se chama Procriança, que ao longo desses 30 anos educou, tirou da marginalidade mais de 50 mil seres humanos, especialmente jovens, que podiam estar hoje na marginalidade, produzindo outros marginais, lamentavelmente, né? Mas graças ao entendimento de Sebastião, graças à sua coragem, sua garra, à sua privilegiada inteligência e coração, nasceu, né, o nosso querido Procriança com 30 anos hoje. Então, eu gostaria de passar esse meu testemunho, meu relato. Foi uma honra imensa, foi um privilégio, foi um ganho muito enorme para a minha formação e para o meu currículo e a minha experiência ter convivido ao lado de Sebastião Barreto Campelo, meu amigo Alexandre. Sebastião de Araújo Barreto Campelo, com 2 L, um desbravador, um cidadão honrado, um cidadão ousado, né? Então, assim, me sinto muito honrada por fazer parte dessa história. O Movimento Procriança só tem a agradecer tantos anos de dedicação, tantos anos de amor, tantos anos de honraria. O Senhor de todas as engenharias, como sempre fala, nós te honramos, e você faz parte de uma história linda, que é o Movimento Procriança. Na época de Sebastião Barreto Campelo, ele incentivou as artes visuais, onde tivemos muitos projetos aprovados, tivemos parceiros. Valeu, Sebastião. Muito obrigado por tudo isso. Falar do Dr. Sebastião é falar de amor, é falar de gratidão, é falar sobre realizar sonhos. E se hoje eu sou a profissional que sou hoje, é graças a ele ter acreditado, não ter desistido, ter sonhado e ter realizado. Então eu agradeço bastante, Dr. Sebastião, pela sua vida, honro a sua existência e que o Senhor tenha muitos, muitos anos pela frente e que possa assim continuar sonhando, acreditando e realizando. Muito obrigada. Falar sobre a experiência de ter trabalhado ao lado do Dr. Sebastião é contar um pouco da minha história de vida, do aprendizado com um ser humano extremamente inteligente, de uma vivência social ímpar e, acima de tudo, de um cristão fantástico. Foi uma grande oportunidade que Deus me deu de conviver por 27 anos ao lado dele, e eu acho isso não tem preço. Eu agradeço diariamente ter aprendido muito com a bagagem de vida do Dr. Sebastião. Eu só queria agradecer a ele a grande oportunidade de ter convivido com ele esse tempo todo. E que Deus, na sua plenitude, ampare o máximo possível a pessoa que ele é. E que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Trabalhar com o Dr. Sebastião foi uma experiência enriquecedora.
trabalhei diretamente com ele 27 anos e presenciei momentos de muita sabedoria. Ele é uma pessoa altamente determinada. Quando se lança num projeto ou numa ação, ele vence os desafios, mesmo que as pessoas falem ao contrário. Ele vai, leva até o fim o projeto dele. Ele é um cara realmente ousado. De tempos em tempos, nós somos brindados com a chegada de algum ser especial. Esses seres, eles deixam exemplos, eles deixam rastros de luz, eles deixam rastros de luminosidade. Um desses seres é Sebastião Campelo, que eu tenho a honra, eu tenho a satisfação de ser, não só de tê-lo conhecido, mas de ser o seu maior pupilo. Eu diria mesmo que sou um devoto, até porque Sebastião Campelo não é apenas Sebastião Campelo, é o São Sebastião Campelo. Eu conheci Sebastião Campelo quando eu estava nos meios universitários. De lá para cá eu o venho acompanhando já de perto e vemos trabalhando juntos em muitos cenários. Trabalhamos juntos no Senor, trabalhamos juntos no Movimento Pro Criança e eu posso testemunhar a forma como ele se empenha as coisas que ele acredita, a forma como ele se dá as coisas boas. Então Sebastião eventualmente pode até errar, mas seguramente não vai ser porque quer. Sebastião quer transformar o mundo. Pela vontade de Sebastião Campelo, esse mundo seria o próprio paraíso. Não é à toa que eu recomendo a todos que puderem, que apertem a mão de Sebastião Campelo e deixem de lavá-la por 3 ou 4 dias para que eles possam adquirir um pouco daquela santidade toda. Sebastião Campelo, você está atravessando o tempo, deixando exemplos, deixando pupilos, deixando admiradores, e eu me insiro entre os principais deles. Muito obrigado por você ser a pessoa que você é. Parabéns por ser a pessoa que você é. Viva Sebastião Campelo. Viva o mundo. Viva a vida. Viva as coisas boas. Viva Sebastião Campelo.